visualizers portugueses e do mundo que me têm estado a ouvir e a seguir durante alguns meses. Tenho hoje o prazer de ter como convidado do programa o Sr. Tenente-Coronel Brandão Ferreira, que é piloto aviador na Reforma. E é o nosso convidado de hoje e é uma figura ilustre, diria mesmo incontornável, da nossa cultura nacional. Um verdadeiro patriota que sempre o tem demonstrado com o seu amor, orgulho, a defender a pátria aqui em Portugal e no mundo inteiro. É um conhecido investigador para além do que estou a citar como militar, porque tem-se preocupado com a cultura e com a história, especialmente com a história de Portugal. É realmente um historiador nato que não deixa pontas soltas, quer nos trabalhos, nomeadamente livros que tem publicado, quer nas conferências que tem proferido em diversas instituições, sendo sistematicamente assediado já por esta última função, onde o público aprende sempre algo de novo com as suas crónicas e exposições temáticas, alongadas, e é, como confirmei, um cidadão do mundo, mas um português de fibra. Tem grande elegância no estilo que concede à sua escrita, onde revela profundidade de conhecimentos na pesquisa. Usa uma linguagem erudita, de preferência elevada, embora não se imiscua de empregar termos vulgares quando decide, digamos que, ostracizar ou escarnecer ou derrubar determinado personagem que se encontre na sua mira. Conhece, portanto, como genuíno que é nos seus trabalhos, a língua vernácula e o dicionário da língua portuguesa. Embora eu saiba que o Sr. Tenente-Coronel não ache necessário que lhe teça tantos elogios, as verdades são para ser ditas e terei de acrescentar ainda que, para mim, ele é uma referência, tendo-o inclusivamente citado no meu livro Europa a Ferro, Fogo e Gás, porque ele pesquisa com rigor e uma isenção em profundidade e com uma idoneidade e fidedignidade incomparáveis. Daí que o tenha convidado com muito prazer para participar no Talk Show da Graça, onde o tema em pauta para hoje será o regicídio, porque foi o centenário deste incidente que se verificou, portanto, há 113 anos, corrija-me, mas acho que é assim, não é? A 1 de fevereiro de 1908, e, portanto, o Sr. Tenente-Coronel, numa das suas conferências que proferiu na CHIP, na Sociedade Histórica para a Independência de Portugal, falou, portanto, sobre o regicídio. E é sobre esse tema que nós iremos debruçar-nos posteriormente. Mas, antes disso, eu ainda tenho que tecer mais algumas considerações sobre este nosso convidado, que é um militar piloto aviador português, como disse, e é instrutor de voo na Omni. A sua carreira militar, para além dos vários livros e artigos que publicou, porque já publicou mais de 1.200 artigos e efetuou mais de 100 conferências, é ainda autor de vários livros, entre eles A Evolução do Conceito Estratégico Ultramarino Português e a Inserção das Forças Armadas na Sociedade, sendo o seu livro mais conhecido Em Nome da Pátria. O Sr. Tenente-Coronel é sócio da Revista Militar, onde efetivamente poderão ler os seus artigos e, portanto, colaborou em quase todas as revistas militares portuguesas e alguns jornais, tendo já publicado os artigos de que falei, e escreve também no semanário O Diabo. Quanto à sua carreira militar, em 71 ingressou na Academia Militar no curso de Aeronáutica Militar e terminou o curso em 1974, poucos meses após o 25 de Abril.
Para a sua promoção oficial superior, fez o curso geral da Guerra Aérea de 1982 a 1983 no IAESFA. Mas anteriormente esteve nos Estados Unidos, onde foi colocado na base aérea número 5, quando regressou dos Estados Unidos, em Portugal, e nos Estados Unidos tirou o curso de Undergraduate Pilot Training. Acumulou posteriormente ampla experiência como oficial de Estado-Maior na Força Aérea, Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, IENCFA, em áreas tão diferentes como operações, política de defesa, assuntos internacionais, planeamento estratégico, etc. A carreira do Sr. Tenente-Coronel, piloto aviador português de que estou a falar, é de tal maneira totalizante ou expansiva que num outro, ou em mais 2 ou 3 ou 10 programas, seria passível de ser conhecido. Mas eu citarei apenas porque acho que realmente é de uma tenacidade fantástica, que nos seus tempos livres tem sido instrutor de voo em escolas de aviação, totalizando mais de 10.500 horas de voo em outros aviões como Chipmunk, Cessna T-41, Mescalero T-37, Northrop T-38, Talon F-86, Sabre, Fournier RF-10, Von A-7, Corsair 11, segundo, aliás, A-7P, Cessna Skymaster FTB, C-152-172, Grob AC, TBO e TB-20, para além dos acima mencionados. E foi de 97 a 2007 instrutor na Escola de Aviação Aeronautical Web Academy. Termino por aqui porque, para além de estas menções que fui capaz de citar, ele é membro efetivo de várias instituições. E uma das que eu fixei e que me chamou muita atenção foi da Associação Cristóvão Colomb. E, portanto, ele é académico ainda honorário da Academia Portuguesa de História. Termino por aqui porque seria incrível estar a ler toda a biografia do Sr. Tenente-Coronel, que, como digo, num outro programa será possível, se ele tiver a capacidade ou a vontade de vir a este programa novamente, e passarei a pedir ao Sr. Tenente-Coronel então que saúde os nossos visualizers, os nossos ouvintes, os nossos espectadores, e comece a sua versão, segundo as nossas trocas de opiniões, sobre o regicídio em Portugal. Bom, então, bom dia a todos. Muito obrigado pelas suas palavras e uma especial saudação para todos aqueles que vão ter a paciência de me ouvir. O regicídio foi um marco histórico em Portugal, do qual, infelizmente, não temos muito que nos orgulhar. É verdade. É uma página negra da história de Portugal. Muito bem. Eu tinha perguntado onde, depois de ter lido todos os elementos que me enviou, onde foi proferida, portanto, a palestra ou a conferência que o Sr. Tenente-Coronel escreveu. Penso que foi na CHIP, não foi? Foi em 2015, na CHIP, enfim, uma evocação do regicídio ocorrido. É que compareceu Dom Duarte, não é? Esteve presente, sim. Exatamente. Mas, como nós tínhamos referido, portanto, foi telefonicamente hoje, houve outros reis portugueses que sofreram atentados, mas que foi um número mínimo, porque nós somos um país pacífico em que esses acontecimentos nefastos não se verificam assim de um momento para o outro, ou porque há qualquer intenção de dissidentes que assim o entendem.
mas o senhor Tenente-Coronel quer referir-nos quais foram os, portanto, outros reis que sofreram atentados Bom, na isso, história? sim, muito rapidamente, isso daria várias conferências, se fôssemos calculizar umas outras, mas enfim, nós somos pacíficos. Acredita. Tem dias. Com o seu conhecimento histórico, seria com certeza uma conferência para cada um. Tem dias, mas de facto não há muitas tentativas de homicídio, mas há algumas. Aquela que é mais conhecida foi exatamente esta do Dom Carlos, que não foi só uma tentativa, como foi executado, mas houve, e talvez seja a mais conhecida porque é talvez a mais recente e mais falada, mas esta questão dos atentados aos reis começou, segundo as minhas contas, com Dom João II, quando houve uma conspiração por duas vezes das duas principais casas ducais do país, a Casa de Bragança e a Casa de Viseu, enfim, que atentaram, ainda por cima, isso teve uma agravante, porque isto tinha algum conluio com a rainha Isabel a Católica, quando atentaram, pretenderam depor o rei Dom João II. Estas tentativas foram, como se sabe, juguladas, os seus principais autores foram mortos, mas infelizmente este nosso grande rei morreu cedo, com 40 anos, senão a história de Portugal teria sido outra, mas existindo também suspeitas, embora não provadas, de que ele poderá ter sido também assassinado ou envenenado. E as suspeitas não estão confirmadas, levam, enfim, a que a primeira tentativa de envenenamento tivesse ocorrido justamente no dia do casamento do seu filho Afonso, em Évora. Bom, depois do Dom João II, temos que andar um pouco mais até encontrar outras tentativas, como foi o caso das tentativas de Filipe I de Espanha em matar o nosso prior do Crato. Enfim, o que se entendia na altura, pelas razões históricas que todos conhecemos relativamente à tomada da coroa de Portugal por parte da dinastia filipina. Exato. Depois disso, houve também atentados contra o Dom João IV, justamente por alguns traidores à causa portuguesa, onde destacava o Marquês de Vila Real, que ocorreram em 1641. De resto, existe aquela história toda muito mal contada do suposto atentado ao rei Dom José I, quando este regressava de umas suas aventuras amorosas, mas que resultou num dos maiores e indecorosos processos da justiça portuguesa, onde se misturou uma dose elevada de manipulação política e levou, digamos, às atrocidades cometidas no cadafalso sobre a família Tábora e do Duque de Aveiro. Finalmente, aquele que aparentemente está provado, e isso ficou provado através de uma coisa muito pouco falada em Portugal, uma equipa multidisciplinar que investigou os restos mortais do rei Dom João VI, está enterrado, como todos, a maior parte dos elementos da Casa de Bragança, da dinastia de Bragança, estão enterrados no panteão de São Vicente de Fora, e dessa análise resultou que ele terá sido envenenado com arsénio. A quem aproveitou a morte do rei é uma questão que até hoje não foi suficientemente dilucidada. Portanto, e tirando isso, voltámos a ter, chegámos ao regicídio do Dom
do Dom Carlos e do seu filho, o herdeiro do trono, Luís Filipe. E eu ia perguntar... Já agora, só para terminar também toda esta questão, depois disso tivemos a morte do Sidónio Pais. Também, em termos equivalentes, em termos de presidentes da República, tivemos a morte do Sidónio Pais, lá no meio da anarquia da Primeira República. Mas esse já era presidente, pronto. Estávamos a falar dos monarcas. Eu falei nele porque se equiparava em termos... Exatamente. Mas no caso do atentado contra o Dom Carlos, o que é que o Sr. Tenente-Coronel pensa? Que houve uma influência e vontade política de uma mudança de regime, como aconteceu com aquele com o assassinato na Bósnia-Herzegovina, que queriam mudar o regime e, portanto, o arquiduque foi morto e, portanto, as consequências foram a Grande Guerra. O arquiduque Fernando José. Acha que pode ser uma mudança de regime ou que os motivos que também citou na sua conferência foram, quanto à queda da monarquia, aqueles decorridos da revolta liberal que tinha sido vitoriosa em 1820, antecedida da conspiração frustrada de 1817, que foi encabeçada pelo Gomes Freire de Andrade, ou então aquele golpe de inspiração maçónica para acabar com o antigo regime, pretendendo tirar o poder a Beresford e o controle do exército português aos oficiais britânicos e fazer regressar a família real a Lisboa, que vivia no Rio de Janeiro. Tudo isto poderão ter sido motivos para atentar contra o rei? Sim, vamos lá ver. É claramente histórico e óbvio que o atentado à figura do rei foi uma tentativa de mudança violenta do regime. Portanto, concorda que sim, exato. Aliás, a morte quer dizer, eles eram para morrer todos até. A morte da família real antecedeu, de certa maneira, aquilo que se fizeram depois da Revolução Russa, em 1917, em que tentaram matar e exterminar toda a família. A família real, exato. Aliás, quando foi da proclamação da Primeira República, houve a lei do banimento que expulsou do país toda os descendentes dos Braganças, da dinastia de Bragança. Portanto, é óbvio que isto foi uma tentativa radical, como aconteceu em vários outros países, que isto insere-se dentro de uma luta maior que houve em toda a cristandade e, nomeadamente, neste caso, nos países da Europa do Sul. Porque os países da Europa do Sul, as monarquias tiveram que ser deitadas abaixo à bomba porque estavam muito ligados à Igreja. Exato. Aliás, o príncipe Dom Filipe acho que tinha observado uma tentativa de atentado em Espanha ao rei espanhol quando lá esteve. Sim, o Afonso XIII, foi no casamento dele. E o Afonso XIII escapou por milagre a esse atentado. Mas isso era uma coisa no fim do século XIX, princípio do século XX, foi uma coisa, digamos, normal, entre aspas, em toda a Europa. Nos países da América do Sul, da Europa do Sul. Sim, na Europa do Sul. Mas isso tem a ver com a maçonaria. Ok? Isto é que é a razão das coisas. E é muito curioso porque tem a ver com a maçonaria e com a história do catolicismo. Enfim, da inimizade e da guerra que se opõe. E isto tem origem, digamos, violenta na Revolução Francesa de 1789, que é outra coisa que está endeusada e que é sempre muito mal contada e explicada. Mas, enfim, como já alguém dizia, alguém dizia, foi o Napoleão que disse que a história é um conjunto de mentiras sobre as quais os seus historiadores se puseram de acordo. E mais comumente é relatado, o que é dito é que a história é escrita sempre pelos vencedores, normalmente sem atender às razões dos vencidos. E isso é um facto de todas as épocas e de todas as situações. Mas até que ponto é que se imaginava que seria o rei a ser morto e não João Franco? Porque o João Franco estava um pouco na mira
digamos, dos descontentes com o governo. Sim, é verdade. Mas antes de responder a isso, permita que, para enquadrar um bocadinho melhor aquilo que eu vou dizer, eu julgo que é preciso andar um pouco depressa no metropolitano da história para se poder enquadrar os acontecimentos. E eu voltava atrás um pouco, digamos, onde é que tudo isto começou, quais são os antecedentes do fim da monarquia, digamos assim, que levou ao assassinato do rei. Porque é preciso dizer que o rei foi assassinado. Pois. Não é? Sim, mas o rei foi assassinado, mas até hoje o processo jurídico desapareceu, não existe. Exatamente. Não existiu. Faço-me entender. Aqui há muitos mistérios, entre aspas, na história de Portugal que precisam de ser dilucidados. E o último exemplar deste processo criminal, um deles habitaria lá nos fundos do Ministério da Justiça, e provavelmente alguém o terá. Uma cópia deste processo tinha o Sr. Dom Manuel II na sua casa em Inglaterra e foi roubado lá. Em Londres, pois. Bom, mas tirando isso, digamos que temos que recuar a 1820 para perceber como é que a monarquia acabou em Portugal. O primeiro golpe que foi dado na monarquia foi justamente em 1820. E com a implantação do liberalismo em Portugal, que é, digamos, uma sequela, para além daquilo que já referiu do que se passava cá, com os ingleses, é uma sequela da Revolução Francesa. Já tardia, assim como a própria Primeira República é. É até uma reminiscência ainda mais seródia, que foi feita 100 e tal anos depois da Revolução Francesa. Ora, com a implantação do liberalismo no dia 24 de agosto, depois de se ter a Revolução feita no Porto, de sair vitoriosa em 24 de agosto de 1820, isto teve consequências tremendas, umas melhores, outras piores, mas o conjunto foi bastante mau, porque isto desencadeou uma espécie de uma guerra civil latente em Portugal, quente e fria, que durou 100 e poucos anos seguidos. É uma coisa que as pessoas não têm bem a noção. E que só acabou com a instituição do Estado Novo em 1933. Exato. E ainda houve, depois disso, uma série de problemas político-sociais. O foro violento. Bom, mas com a implantação do liberalismo, o que é que acontece normalmente nestas coisas das revoluções? Nunca deviam existir. O que devia existir era evolução e não revolução, porque os custos são sempre enormes, independentemente dos progressos que depois se venham a fazer. Os liberais logo se desentenderam. É claro que isso teve consequências trágicas para o país já estava destruído por causa das invasões francesas, vivia uma situação completamente dramática, tinha perdido cerca de 300 mil pessoas, 300 mil portugueses, é um número que a gente não tem hoje ideia do que é, ok? São mais de 10% da população da altura, por causa das invasões francesas e da fome e de todas as destruições causadas. A família real estava no Rio de Janeiro, portanto o país aqui estava órfão de pai e mãe, e os ingleses a dominarem toda a situação política no país. E, portanto, isto obrigou ao regresso do rei, que era um dos objetivos, e teve como consequência imediata a existência de um parlamento, de uma Constituição, que foi quase calcada da de Cádiz, não é? De Cádiz e da Convenção Francesa, e teve como consequência a independência do Brasil, que foi outra desgraça. Pois o Dom Pedro. Bom, e a seguir desentenderam-se todos. A família real dividiu-se e com ela dividiu-se o exército. Quer dizer, uma pequena parte do exército, porque a maior parte do exército ficou do Sr. Dom Miguel. Mas, portanto, isto deu origem a umas quesilhas dinásticas que ainda hoje não estão resolvidas,
e que acabaram, depois de muitos golpes de Estado e contragolpes entre digamos, miguelistas e liberais, acabaram na pior guerra civil que nós tivemos. Sim, os liberais inicialmente só se encontravam na Ilha Terceira, não é? E depois há alguns que foram sendo aproveitados por Dom Pedro em vários portos. Isso é um outro mistério que a gente tem que perceber, é que o país era 90% miguelista. O exército de Dom Miguel tinha 80 mil homens, o Dom Pedro tinha meia dúzia de gatos pingados e 7 mil tipos, que a maior parte deles não eram portugueses sequer. Pois. Eram mercenários estrangeiros. Mercenários, exato. O facto é que o Dom Pedro ganhou e o Dom Miguel perdeu. Pois. Mas isso dá, é outro mistério. Dá meia dúzia de conferências. Pois agora, as razões disso, não interessa. Daí para a frente, quem ganhou, depois da convenção de Alvaramonte, também se dividiu. Dividiram-se e passaram a vida a andar à pancada uns com os outros e a pôr o país de pantanas. E, portanto, deu origem a mais 2 guerras civis, poucos anos depois. Foi a da Maria da Fonte, em 46, e a da Patuleia em 47. Bem, é preciso dizer que a Patuleia, em 47, só terminou com uma intervenção humilhantíssima, vergonhosíssima, estrangeira, com forças espanholas, francesas e inglesas. Exatamente. Uma coisa absolutamente infame. Bom, a coisa lá se obrigaram-nos a entendermos à força, os que vieram de fora. Nós temos uma grandíssima dificuldade em nos entendermos cá dentro, uns com os outros, como é público e notório, em todas as épocas. E a seguir, na sequência de mais uma revolução, agora proclamada pelo Saldanha, que ficou conhecido pelas Saldanhadas, e a última Saldanhada, veja bem, aconteceu já no reinado do rei Dom Luís I, não é? Que chegou a Dona Maria Pia chegou a dizer que se fosse o rei que o mandava prender, mas o rei não o mandou prender, mandou dar-lhe um chute para cima e mandou como embaixador para Londres. Esta foi a última Saldanhada. Mas, portanto, aquilo acabou com a regeneração, em 1851. E, portanto, a regeneração, porque era um movimento, e foi, de certa maneira, conseguiu acalmar um pouco a guerra quente que nós tivemos durante quase 30 e tal anos, e deu-se, portanto, a partir daí, com o Rodrigo da Fonseca, a coisa estabilizou um pouco. E foi isso que deu origem, digamos, à regeneração e ao fontismo. Mas isto obrigou-se a um pacto da Granja, em 1876, que instaurou o rotativismo, isto é, e as forças políticas tentaram entender-se de maneira que isto funcionasse como em Inglaterra. Eram 2 oligarquias. Exatamente. Havia 2 grandes partidos, mais à direita e outro mais à esquerda. Também se tentou isto depois do 25 de Abril, porque a história repete-se. Com outros figurinos, é certo, mas há a grande base de coisas que são comuns ou têm raízes no passado, como já ninguém estuda a história, normalmente ninguém sabe a quantas anda, e toda a gente anda constantemente a fazer as mesmas asneiras em todas as gerações. Agora, porque a outra característica nossa é que também aprendemos pouco com aquilo que se faz bem e com aquilo que se faz mal no passado. Instalou-se o rotativismo. Bem, mas isto durou 30 anos e degenerou. Aqui não passou a haver uma guerra civil quente, mas houve uma guerra civil fria. Porque esta questão dos partidos e do sistema político baseado em partidos é sempre uma guerra civil entre o mesmo povo. Não convém, no mínimo, que seja pela via armada. Bom, mas os campos extremaram-se a partir do final dos 900 e, sobretudo, a partir do ultimato e de mais uma bancarrota que a gente teve em 1890-91 e, portanto, foi isto que explotou,
pôs, digamos, o Partido Republicano em marcha. O Partido Republicano e aquela crise dos tabacos também veio contribuir. Isso é mais tarde. Já falaremos nisso. Enfim, a gente não pode falar de tudo, mas vamos tentar pôr nas coisas principais. A questão do... Agora perdi-me, desculpe lá. Não, estava no rotativismo e nos 30 anos. Portanto, a partir de 1890 coincide com o início do reinado do rei Dom Carlos, até nisso ele teve azar. Portanto, o país entra num movimento de grande convulsão política e social acelerada. E depois fomentada pelo Partido Republicano Português. O Partido Republicano Português constitui-se como um partido como outro qualquer. Portanto, concorria às eleições, tinha todas as liberdades cívicas e políticas que se podia imaginar. Aliás, o clima político e social até era demasiado liberal, demasiado no sentido em que se confundiam liberdade com libertinagem. Quer dizer, isto valia tudo e mais alguma coisa. Faziam-se os ataques mais suezes, mas inacreditáveis. Um pouco já como agora também. Mas naquela altura ainda era pior. E prolongou-se depois, ainda piorou tudo à enésima casa durante a Primeira República. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que o Dom Carlos tentou arranjar maneira de parar o caos em que o país estava e a monarquia estavam postos. E é isso que leva, digamos, como tudo tinha falhado até ali, nada funcionava, todas as soluções políticas dos parlamentos, vivia-se um parlamentarismo absolutamente desenfreado. Eu lembro-me que o João Franco conseguiu fazê-lo assinar um decreto contra o Partido Republicano. Ou pelo menos contra os republicanos, não foi? Não. O problema não foi esse. O problema foi que dissolveram o Parlamento e, portanto, os partidos ficaram inoperantes. Isto aqui é a questão da coisa. Sim, portanto, sim. Houve, digamos, uma ditadura, entre aspas, encapotada, apoiada pelo rei. Sim. O rei foi acusado disto. Porquê? Porque aquilo o país estava caótico em termos políticos e sociais. Pois. Bom, e estava falido. Estava falido. O problema pois, eles falam nos adiantamentos às cortes. Isso foi... Depois houve... Foram questiúnculas que foram levantadas e questões, umas mais questiúnculas e outras coisas mais sérias, como é a questão dos tabacos. Que foram aproveitados, por exemplo, a casa dos adiantamentos à Casa Real, foram uma argumentação absolutamente inacreditável, que não tinham absolutamente razão nenhuma, para fazer os ataques mais suezes para a família real. Certo. Valia tudo. Compreende? Isto, por uma mentira a circular é muito difícil, e quando vem de altos órgãos, de pessoas bem instaladas, isto é muito difícil de voltar atrás, e sobretudo ainda por cima quando era propaladas amplamente por todos os médios, os mass média da altura. Exato. Jornais, caricaturas, etc. Tudo isso. Bom, e foi isto que levou digamos que teve o desfecho, o ódio concentrado no primeiro-ministro, como é que disse há pouco o João Franco, e de facto ele era a principal figura a bater. Era a figura, pois, mais atacada. Mas isso depois com o aparecimento da Carbonária, que digamos, funcionava basicamente como um braço armado da maçonaria, isso mudou. E as coisas, quer dizer, houve aqui uma série de evoluções, foi evoluindo. Sim, o Luz de Almeida contribuiu muito. Foi evoluindo. Bom, mas de facto a questão dos tabacos era uma questão muitíssimo importante, porque nós chegámos a ter, o Estado português chegou a ter como receita, 1/8 da receita chegou a vir do problema dos tabacos. Portanto, para nós termos uma noção da importância que isso tem. E o problema dos tabacos começou
começou no século XVIII, ainda com o rei Dom Afonso V. Mas pronto, basicamente agravou-se muito no século XIX e agravou-se porque, fundamentalmente, só para se ter uma ideia, é que aquilo oscilava entre ser monopólio da coroa e conceder a exploração dos tabacos a empresas privadas. Portanto, quando isto oscilava, isto causava, sempre que isto oscilava, ou sempre que se abria quando eram adjudicados para as empresas privadas, quando isto era posto em concurso público, digamos assim, quem é que se vai, como é que o governo vai decidir a quem concede isto? Concede, porque isto movia milhões. Para se ter uma ideia, as pessoas que estavam à frente desta coisa dos tabacos construíram palacetes em Lisboa. Por exemplo, o Conde Ferreira, que era um dos tipos mais ricos que havia em Portugal. Onde é que eu tenho isto? Que eu não tenho isto tudo de cor. O Conde Ferreira, que depois quando morreu, deixou grande fortuna para obras de filantropia, por exemplo. Mas... portanto, foram vários os palacetes, sem ser o... Ele deixou a fortuna para construírem 120 escolas e um hospital para doentes mentais. Veja bem a fortuna que este homem tinha, que estava. Por exemplo, a família Eugênio de Almeida, que também participava no negócio dos tabacos, foi ela que ajudou a restaurar o Mosteiro dos Jerónimos e construiu o Parque Eduardo VII. Eram verdadeiros potentados, potentados mesmo, económicos ou financeiros dentro da sociedade portuguesa e, portanto, tinham uma influência tremenda, digamos, na parte depois política. E, portanto, esta questão levantou grandes problemas e só ficou resolvida, e também teve a ver com o 28 de Maio. Teve a ver não só com a implantação da República, como também teve a ver com o 28 de Maio. E só o pós-28 de Maio é que regularizou, finalmente, toda esta questão dos tabacos. Portanto, esta questão dos tabacos merece só de si uma conferência, porque é uma coisa muito importante. É uma matéria muito vasta mesmo, pois há um livro só sobre isso. O que é que acontece? O Partido Republicano, em vez de continuar na sua senda de ser um partido como os outros e de querer fazer avançar a sua digamos, ideologia através dos votos e das suas campanhas eleitorais e de uma ação política hoje em dia num partido qualquer. Exato. Resolveu entrar pela via da subversão e pela via da violência armada. Isto é que é a realidade dos factos. E, portanto, a gente pode até, agora tendo de fazer de advogado do diabo, poderemos dizer assim, mas havia algumas razões objetivas para pudessem eventualmente justificar uma coisa destas? Eu digo que não, porque a família real ou a instituição monárquica era uma coisa que existia no país há 750 anos. Com altos e baixos foi ela que enquadrou sempre a questão do país. Enfim, mas não vou agora entrar por aí. Mas não havia nenhuma ditadura feroz, prendesse e quem que dissesse, seja, portanto, tudo funcionava normalmente, portanto, não havia algozes, não havia, digamos, polícia política, ou podiam dizer o que quisessem nos jornais, até diziam coisas que não deviam, porque a liberdade de expressão ou a liberdade de opinião tem que ser responsabilizada, ninguém pode vir agora querer dizer seja o que for. Estamos hoje em dia novamente a ter uma quantidade deste tipo de exemplos, sem poderem ser responsabilizados, ou dizerem os disparates que querem sem que isso não possa ter consequências. Bom, ouça, e fez a primeira tentativa armada com o 31 de janeiro no Porto, em 1891. Exato. A revolta de 31 de janeiro foi jugulada. Bom, mas depois, no tempo do João Franco, intentou fazer outra, chamada pela revolta do Elevador, uma coisa qualquer.
Pois também foi gorada, não é? Ora, e a polícia conseguiu prendê-los. Prendeu a maior parte dos cabecilhos, alguns fugiram, outros foram presos. E foi o problema do João Franco ter preparado o decreto para, digamos, uma coisa que se faz em Portugal desde o tempo das descobertas, que é mandar gente indesejável ou presos para o ultramar, para a África. Afastá-los do... Exato. Portanto, afastaram. Foi este o decreto que o rei Dom Carlos assinou pois. na véspera da sua morte. O qual ele teve premonição, porque ele, creio que disse para quem estava presente, que tinha acabado de assinar a sua sentença de morte. Bom, e portanto, já na altura se sabia que havia, este foi sempre o outro problema que nós tivemos no país, foi o Estado nunca tem informações suficientes, porque a gente nunca teve serviço de informações como deve ser, a não ser o Dom João II, não é por acaso que é o patrono de todos os serviços de informação portugueses, não é? Enfim, nos tempos da PIDE-DGS também haveria alguma informação, mas nós fomos sempre carentes de informação estratégica e interna a nível, ao longo dos tempos. Tanto que a Embaixada Portuguesa, a Embaixada Portuguesa soube alguma coisa sobre isto e não acabou por não... Qual embaixada? A nossa Embaixada Portuguesa soube do evento e avisou o Governo de Lisboa. Qual embaixada? Pois, essa embaixada é que eu não sei em que país foi. Não, isso eu não tenho conhecimento. Mas a polícia sabia e havia e seguia tanto. Não sei se foi no Brasil. Seria. Desconheço. Não. Desconheço. Por acaso até sei que ninguém avançou com mais nada e, portanto, não houve aviso de espécie alguma. Oficialmente. Pronto. Isso é outra das nossas características. As coisas só acontecem aos outros. Deixa-se correr. Pronto. E, portanto, enfim, de alguma forma, o rei era um tipo valente e era um excelente atirador. E, portanto, era um excelente atirador e armado. Mas fizeram aquilo porque não quiseram dar partes de sentimentos de medo, ou transmitir sentimentos de medo, ou para dar sentimentos para a restante população. Isso foi a desculpa que foi, ou as razões apresentadas oficialmente e posteriormente, para não darem a sensação de que haveria problemas de ordem pública, uma coisa qualquer. Agora, havia um mínimo, o João Franco, e isso a culpa a responsabilidade é mais dele, e foi muito invetivado pela rainha Dona Amélia, viúva, por causa disso, devia ter, no mínimo, feito ali umas medidas de segurança mínimas, quer dizer. Eu penso que a embaixada era em França, nessa altura. Penso que era a Embaixada Portuguesa em França, que soube... É possível. Exato. É possível. Bom, mas a decisão de matar o rei já estava tomada. Matava o rei e o João Franco. Aliás, e a coisa foi, de facto, organizada, porque isto não se organizou de um dia para o outro. Claro. Depois a Carbonária deu o seu jeito, não é? E foi bastante... Não, a Carbonária foi quem executou. E foi os homens da Carbonária que executaram, exato. Sim, eram 18. Constituíram-se em 3 grupos. Reuniram-se em Chabregas, dias antes. Mas eu pergunto-me, daquela vez que a polícia tomou conta das armas, eles só ficaram com as carabinas. Não, eles só ficaram com os revólveres. As carabinas não foram tomadas. Não faço ideia. A carabina do Costa e do Buissa foi. A carabina do Buissa foi. O Costa acho que não levava carabina, acho que levava pistola. Não tenho certeza. O Buissa foi o escolhido para matar o rei porque ele tinha sido sargento do exército e tinha sido atirador especial. Pois. Portanto, era um tipo que atirava muito bem e foi ele que varou o rei com um tiro. Mas, aparentemente, foram esses os únicos 2 que foram mortos no local. O resto fugiu. Agora, aquele estava, de certa maneira, estava dividido em 3 grupos de 6. Exato. O primeiro grupo estava no Torreio de Paço, que estava feito para, se falhasse um, o rei caía no era outro, o seguinte, depois. O segundo calhava no terceiro.
Eles tentaram apanhar Eles estavam no percurso até ao Palácio das Necessidades, não é? Exatamente, era para onde ia o séquito. Mas, entretanto, a seguir ao almoço, tentaram, antes que o rei, que vinha a caminho, chegasse ao Torreio do Paço, tentaram matar o João Franco. E buscaram-no em casa, mas ele trocou-lhes as voltas e não o apanharam. Eu peço desculpa porque eu própria preciso de saber. O Buíça foi, portanto, foi executado, não é? Não, foi morto por polícia no local. E o outro qual era? Era o Costa. Ah, é o Costa, pois. Era o cérebro o Afonso. Não, mas não era o Afonso. Não, é o Afonso Costa, não. Era qual? Desculpe, chamava-se Costa, não sei se... É Costa, mas não é o Afonso. Espera lá. Agora também não me lembro do primeiro nome. Eu não tenho, é por isso. Eu tenho, mas agora para não estar aqui... Mas isto está tudo não faz mal, isso depois vê-se. Isto está tudo documentado. Procura-se, pois está. Não tem qualquer problema. Ok? Sim. Deixa-me cá ver, eu até posso... Mas eu não podia estar a fazer esperar... Mas agora não estamos aqui... Do outro lado, eu não me lembro exatamente... Deixa-me cá ver... Eu nem sabia... Alfredo Costa. Qual? Alfredo Costa. É o Alfredo Costa, é isso. Okay. Pronto. E, portanto, eles estiveram em Chabregas, que é onde o Buíça recebe a carabina com que matará Dom Carlos. Pois. Okay? E esta carabina foi comprada até por um antepassado da sua dona Isabel da Herédia, que é esposa do seu Dom Duarte. Que fazia parte, que foi quem compraram as carabinas, que, aliás, algumas armas foram compradas numa espingardaria que ainda hoje existe ali perto do centro. E, portanto, dos três grupos, de 6, o primeiro ficava no Torreio de Paço, o segundo à entrada da Calçada de Santos e o terceiro ficava em Alcântara. Foi assim que a coisa se passou. Mas foi logo o primeiro grupo que conseguiu matar o rei, não é? Exatamente, o rei e o Dom Luís. E o Dom Luís, o príncipe real. O Dom Manuel foi ferido no braço. E eles não prepararam nada para se defenderem, para não dar a mostrar que havia medo contra os dissidentes, não é? Exatamente. Ficaram ali mesmo desprevenidos. Eles não estavam desprevenidos. Aliás, o rei tinha uma toda a gente estava à espera que houvesse alguma coisa. Exato. A parte fraca, nem quiseram... bom, mas eram muitos. No Torreio de Paço a assinalar o sítio onde se deu... onde a carruagem foi atingida. Exatamente. E a lápide é muito bonita, por acaso é muito bem feita, é muito elegante. Isto visou acabar definitivamente com a monarquia. A monarquia, exato. Aliás, os 2 anos que se seguiram foram uma coisa, todo um período lastimável, em que desembocou no 5 de outubro. Mas depois a Primeira República também não foi o que se esperava, não é? A segunda parece que foi mais parecida com o sistema do liberalismo e foi mais para a frente, não é? Continuou. Mas a Primeira República não teve efetivamente aquela... portanto, aquele... porque mais uma vez, isto é assim, mais uma vez, o país era 90% monárquico e ganharam os republicanos. Pois é isso. E ganharam os republicanos, mais uma vez por falha de informações, por muita cobardia e porque o exército deixou cair a monarquia. Exato. Porque senão tinha vencido a monarquia. Aliás, os próprios republicanos entraram desmoreceram logo, por isso é que o Almirante Reis se suicidou, jogava a Revolução Perdida, e tem de se perceber que na rotunda ficaram 500 pessoas e todos os oficiais fugiram de lá. Quem lá estava, ficaram meia dúzia de sargentos e um único oficial. Por acaso que era
um dos três que mandava na Carbonária, que era o Machado Santos, que era guarda-marinha de administração naval, nem era um tipo operacional, que montou a cavalo pela primeira vez nesse dia. Pronto. Porque mais uma vez no campo governamental e monárquico foi a maior das confusões. E depois repetiu-se na mesma no 25 de Abril. Isto é sempre assim. É sempre assim. E pronto, e penso que hoje falámos de tudo o que era mais importante ligado a este incidente hediondo, e numa próxima conversa que, se for possível, teremos, falaremos de um outro tema também importante para a história portuguesa. Se o meu tenente-coronel, ou nosso tenente-coronel, quiser comparecer aqui ao programa, terei muito gosto para falarmos de um outro tema que seja importante dentro da nossa história. E por hoje, se calhar, terminamos por aqui, não é? Só, se me permite 2 minutos. Faz favor. De me despedir, gostaria de dizer o seguinte, em termos de uma síntese do que foi o liberalismo e a Primeira República, para as pessoas se situarem nisto. Isso dá muito trabalho, já não queria amassá-lo com isso. Não, isso são 2 minutos. É importante porque... 1 minuto. Na República foi de uma maneira e no liberalismo foi de outra. A nível de governos foi tudo muito complexo, e isso é extraordinário se puder fazer ainda isso. Posso. Aliás, esqueci-me de dizer uma coisa que acho que tem piada a dizer, que é para caracterizar um pouco como é que a República foi implantada em Portugal. A síntese mais bem conseguida é esta, que foi uma notícia, e isto é verdade, foi uma notícia enviada por um senhor chamado Eduardo Schwalbach, que era brasileiro, presumo, à Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro no dia 6 de outubro de 1910, e dizia ele: ao cabo de longos e profiados esforços, os monárquicos acabaram de implantar a República em Portugal. É verdade, pois é. Porque, de facto, a culpa da implantação da República em Portugal, tirando a parte republicana, é sobretudo dos monárquicos. É preciso perceber essa frase, mas só quem tem conhecimento... Está muitíssimo bem conseguida. Quem tem conhecimentos históricos é que percebe o cerne dessa frase. Esta é mesmo. É preciso ir lá ao fundo da coisa. É isso mesmo. Em síntese, é assim: dos 90 anos que durou o liberalismo monárquico, aplica-se aqui uma outra frase que é: quem com ferro mata, com ferro morre. Exato. Que durou entre 1820 e 1910, foi feito de lutas partidárias e demolições constantes que desarticularam por completo a nação portuguesa. Para ilustrar este desastre, diremos que durante a sua vigência existiram 6 monarcas, 2 assassinados e 3 regências, ou seja, uma chefia de Estado em cada década. 142 governos, o que dá uma média de governo e meio por ano. 42 parlamentos, dos quais 35 foram dissolvidos violentamente. 31 ditaduras, o que significa que o liberalismo viveu 1/3 da sua existência fora da normalidade. E 51 revoluções, pronunciamentos, golpes de Estado, sedições, etc. É horrível. Este foi o passivo que a República Democrática herdou em 1910. Nos 16 pavorosos anos que durou a Primeira República, contam-se 8 chefes de Estado, dos quais um foi barbaramente assassinado, e inclui mais um chefe de governo. 2 foram exilados, um resignou, 2 renunciaram e outro foi destituído. 52 governos, ou seja, mais de 3 governos em média por ano. Houve até um governo que só durou umas horas. Exato. 8 parlamentos, dos quais 5 foram dissolvidos violentamente, e 11 ditaduras, significando que dos 16 anos de regime democrático ou parlamentar, só 5 conseguiram arrastar-se dentro da Constituição. E isto é, digamos, a nossa síntese terrível que tivemos de quase 120 anos em que o país andou em guerra fria e quente, entre 1820 e 1933. Muito obrigado. É pena não haver perguntas e respostas. Penso que não, porque realmente... Sim,
Foi a totalidade e foi realmente levado à exaustão este tema, tratado por um investigador tão letrado e tão esforçado como é o nosso tenente-coronel. Mas muito politicamente incorreto. Não. Agradeço-lhe imenso a sua presença, assim como com certeza todos os visualizers, e ficaremos à espera da sua vinda ao nosso programa numa outra ocasião em que lhe seja possível. Então, um bom dia, Sr. Tenente-Coronel. Muito obrigada. Obrigadíssima por tudo o que nos transmitiu. Muito bom dia. Deus. Deus, bom dia.